Jesus foi alguém que sempre valorizou as mulheres. As mulheres sempre foram importantes no ministério de Jesus. As mulheres sempre foram importantes na igreja. Jesus, são inúmeros casos, como Jesus as amava, como o amor de Jesus é marcante em cada uma dessas passagens. A mulher na casa de Simão, a Maria e o vaso de alabastro, a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada. As mulheres estavam presentes diariamente na vida diária de Jesus. E Jesus sempre foi inclusivo. Ele incluiu as mulheres. Porque o mundo sempre caminha para dois polos. O mundo ou sempre se desvia ou para a direita ou para a esquerda. E hoje muitas vezes o mundo se caminha para o outro lado. Os homens e as mulheres têm papéis diferenciados. Todos eles são importantes. Todos eles são necessários. Deus fez a mulher de um jeito, Deus fez o homem de um jeito. O mundo precisa de mulheres e o mundo precisa de homens. E Jesus, seu ministério, mostrou, porque naquele tempo era o oposto. Naquele tempo as mulheres eram discriminadas. Naquele tempo as mulheres não tinham uma posição que era devida a elas. Jesus veio restaurar isso. E hoje o mundo muitas vezes caminha para o outro lado, para querer igualar. Homem e mulher não são iguais. O mundo precisa de homens e o mundo precisa de mulheres. Cada um tem o seu papel, tem a sua função, tem o seu valor e tem a sua importância. Amém, querido? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas temos a nossa mente renovada sempre pela palavra de Deus. Homens e mulheres, pais e mães, são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade saudável. E nós podemos ver o amor de Deus transbordar. Mima ministrou aqui. Dá para a gente sentir o amor de Jesus pelos desprezados, pelos não reconhecidos, pelos que foram colocados de lado. E foi maravilhoso ver Jesus honrar cada uma dessas mulheres. Ai desse mundo se não tivesse as mulheres. As mulheres dão um toque especial que nenhum homem pode dar. As mulheres têm qualidades que nenhum homem pode trazer. Por isso que Deus fez tudo assim, de uma maneira que um complementa o outro, um completa o outro. Amém, queridos? E graças a Deus, porque Deus na igreja, desde o tempo de Jesus, desde quando a igreja nasceu, as mulheres sempre tiveram seu papel de honra. Eu estava conversando hoje com os irmãos, e o século 20, inúmeras mulheres de Deus tremendas foram levantadas, mulheres poderosas, cheias do Espírito Santo, que sabiam do seu papel de mulher, mas que foram poderosamente usadas por Deus, porque para Deus não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há rico, não há pobre, não há servo e não há livre. O Senhor ama a todos, e o Senhor não cria divisões, Ele traz unidade, Ele traz união. E eu me lembro, e eu estava pensando hoje, Kathryn Kuhlman, mulher de Deus poderosa, que influenciou toda a igreja. Éter, uma mulher também poderosamente usada por Deus. Annie McPherson, a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular.
Inúmeras mulheres tiveram histórias marcantes na história da igreja, começando lá daquela que, com certeza, a maior de todas as mulheres, aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E desde lá, as mulheres têm sido o sustentáculo da igreja, querido. Ai da igreja se não fosse as mulheres. Ai da igreja se não fosse as mulheres. E nesse dia dedicado às mulheres, Dia Internacional da Mulher, nós queremos pedir ao Senhor nosso Deus que Ele dê sabedoria para as mulheres do nosso tempo, para as mulheres de Deus, que elas sejam influenciadoras, que elas sejam defensoras do seu papel importantíssimo como mãe, como mulher de Deus, como influenciadora na igreja, como influenciadora na sua família e como influenciadora na sociedade. Certamente Deus não faz distinção. Deus usa cada um de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas qualidades, de acordo com o seu valor, porque para Deus, homens e mulheres, todos têm o mesmo valor, amém?